Vou agora apresentar o gráfico da função cosseno. Bom, o gráfico da função cosseno de x é o que está aqui apresentado e eu vou mais uma vez tentar justificá-lo para melhor percebermos, melhor aceitarmos que ele realmente será dado por esta curva. Bom, nós temos então aqui o referencial, eixo do x, aqui eixo do y, que será o f de x, ou seja, será a função, neste caso, que estamos a trabalhar cosseno de x, ok? Eu relembro também que a imagem do que aconteceu na função seno poderá-nos ser apresentada uma função cosseno, mas que seja uma transformação desta que estamos a ver aqui no gráfico, ok? E agora vamos então também analisar aqui alguns valores de x, alguns valores do ângulo x que está dentro aqui do cosseno. Por exemplo, se o ângulo for 0, nós sabemos aqui pelo círculo trigonométrico que no ângulo 0 o cosseno vale 1, não é? O cosseno de 0 dá 1, porque é aqui que interseta o eixo dos cossenos, que tem então o valor 1. E realmente no gráfico verifica isso. Quando o x é 0, o valor da função é 1, não é? Temos aqui o valor da função quando o x é 0. Já se o ângulo for π sobre 4, reparem, vamos analisar aqui o π sobre 4, nós sabemos que o cosseno tem o valor raiz de 2 sobre 2. E reparem que se eu for aqui ao eixo do x marcar o π sobre 4, que é aqui onde está a metade do π sobre 2, digamos, portanto o π sobre 4 estará por aqui, realmente irá coincidir ali com o raiz de 2 sobre 2, que não estamos a ver lá o valor, mas é coerente, não é? Passa aqui neste valor. Já agora posso analisar, por exemplo, aqui o menos π sobre 4, uma vez que irá ter a mesma imagem. Vale também raiz de 2 sobre 2 no cosseno, não é? Nós sabemos que assim é pelo círculo trigonométrico, mas o gráfico também verifica isso. Reparem que se aqui está o π sobre 4, aqui está o 0, para este lado negativo estará o menos π sobre 4, mais ou menos por aqui, não é? E reparem que a imagem do menos π sobre 4 realmente também dá raiz de 2 sobre 2, porque teria que dar, não é? Já o cosseno de π sobre 2... portanto, do ângulo de 90 graus, mas que em radianos é então π sobre 2, o cosseno será 0, porque reparem, o 90 graus interseta o círculo neste ponto, se projetar no eixo dos cossenos, vai cortar aqui o eixo no 0, não é? Realmente, se o x for π sobre 2, 90 graus irá dar 0. Se for π, se o ângulo for π, o cosseno de π sabemos também que dá menos 1, não é? E, portanto, reparem, também aqui verifica. Temos então que o gráfico do cosseno de x é então assim também uma função oscilante entre menos 1 e 1, e isso tal como acontecia com a função seno. Vamos então agora ver algumas características também desta função, à imagem do que fizemos com a função seno de x. Domínio. O domínio é de igual forma de menos infinito a mais infinito, ou seja, R. O contradomínio é então perfeitamente visível que o contradomínio da função cosseno de x é de menos 1 a 1 também, tal como a função seno de x. A paridade, reparem então, uma função par é aquela função que é simétrica relativamente ao eixo dos y. Se dobrar aqui a folha no eixo dos y, os gráficos irão coincidir. Reparem que eu tenho aqui um determinado valor de x, que vou aqui então representar por x, por exemplo, e aqui será então o menos x, não é? Então nós sabemos que o f de x é igual ao f de menos x, logo isto traduz uma situação de paridade, uma situação par, não é? A função é par, porque f de x é igual a f de menos x, ok? Já agora, para ser coerente aqui também com as cores, vou colocar então a azul, porque escrevi ali a azul, ok? Então, vou marcar então estes valores aqui antes a azul. Vamos ver também a injetividade, portanto, temos então aqui o x, o menos x estará mais ou menos por aqui, e reparamos então que tem a mesma imagem, não é? E isto traduz então uma situação de função par, porque se dobrar ali então no eixo do y, ela coincide. Bom, injetividade. Relativamente à injetividade, poderemos fazer o conceito normal de injetividade, imaginar, até poderíamos pensar logo nesta, não é? Mas basta imaginar então uma reta horizontal, ela interseta a função em dois pontos distintos e, portanto, já não é injetiva, ok? Temos aqui um x1, temos aqui um x2 que
já faz com que a função não seja injetiva, ok? É não injetiva porque não verifica a condição de injetividade. Não injetiva. A condição de injetividade, já agora, é esta. Se f de x1 é igual a f de x2, implica que x1 terá de ser igual a x2. Eu relembro, isto é para ser injetiva. A nossa função não é injetiva, tal que não verifica isto. Portanto, coloco aqui um traço, quer dizer que f de x1 realmente é igual a f de x2. Vai dar aqui então no valor do f, não é? Será que o f de x1 e o f de x2 dá o mesmo, mas isto não implica que o x1 é igual ao x2, porque não são iguais, não é? E, portanto, não é injetiva. Bom, relativamente ao período, o período calcula-se, então, como poderemos ver, com a mesma condição analítica que utilizamos na função seno, e realmente o período aqui é o mesmo também, é também 2π, porque se nós repararmos aqui num intervalo qualquer 2π, e eu relembro que não tem que ser visto, não é obrigatório que seja visto aqui do 0 até 2π, mas por vezes é fácil de visualizar neste intervalo, não é? De 0 a 2π nós reparamos que se recortarmos aqui este intervalo de 0 a 2π, nós podemos colar à frente e atrás de cada pedaço destes e iremos construir a função toda, não é? E, portanto, nós temos aqui esta situação. Mais uma vez, posso tentar justificar esta condição analítica para descobrir o período. Na parte prática, depois iremos fazer um exercício destes. Porque, reparem, eu tenho aqui um x qualquer que tem esta determinada imagem, f de x, aqui, não é? Se eu somar o período a este valor x, se lhe somar o período, como o período é 2π, o meu valor irá mais ou menos para ali, não é? Irá para aquela zona, porque estou a somar então o período. E reparem que as imagens realmente são iguais, não é? Aqui será então x mais o período e irá ter a mesma imagem que tem o f de x. O f de x mais p será igual ao f de x. É o que diz então a condição do período, não é? Isso terá de acontecer sempre, porque o período, se é o intervalo do x a partir do qual ela se repete sempre, então se eu somar essa amplitude desse intervalo, digamos, a um determinado x, o valor da imagem terá de ser o mesmo, ok? Bom, ficamos então por aqui, vamos agora à parte prática, praticar um exercício destes do período. Até uma próxima!